Prepara seu coração, amém? Este é algo que se disse sempre de domingo, verdade? Prepare seu coração. Pero se supõe que nosso coração deve já estar preparado, verdade? Ao venir à casa do Senhor, a isso venimos, verdade? A adorar ao Senhor e também a escutar sua palavra. E se disse por quê? Porque às vezes há pessoas que estão na igreja, pero a mente está em outro lugar, verdade? E o pensamento anda volando em outra área, em outra parte. Estão em corpo, pero não estão em espírito às vezes. Então é necessário sempre recordar-lhes que devem preparar seu coração, porque o momento da palavra é o momento que Deus habla com nós outros. Amém? Quando oramos, nós outros hablamos com Ele. Pero quando Ele habla, devemos nós outros silenciar nossa alma, silenciar nossos pensamentos e deixar Deus hablar. Porque às vezes em uma sola frase pode cambiar toda a nossa vida. Amém? Uma sola palavra que seja direcionada a lo que nós outros estamos necessitando, Deus pode fazer maravilhas. Amém, irmãos? Então, se ponemos sempre cuidado à palavra que o Senhor abre em sua casa. Gênesis capítulo 1. Às vezes você vê aí por aí vídeos de gente discutindo, tratando de saber os mistérios de Gênesis, porque são muitos mistérios que estão acá, verdade? Coisas que, quizá, quando estemos na presença do Senhor, todo será revelado, amém? Assim diz sua palavra. Mientras tanto, vamos caminhando segundo o nível de revelação que Ele nos dá, amém? Segundo o nível de entendimento que temos à luz de sua palavra, vamos avançando, porque Deus determina que é o suficiente mientras estamos acá, amém? Para que sigamos crescendo e aprendendo com Ele. A palavra diz em capítulo 1, versículo 3. Você vê às vezes teólogos, pastores discutindo que luz era esta, porque se supõe que Deus criou o sol somente ao quarto dia. Então que luz era esta que brilhava aí? Que dijo Deus, seja a luz, e foi a luz, verdade? E viu Deus que a luz era buena e separou Deus a luz de las tinieblas. Amém? Evidentemente que não era a luz do sol, porque o sol nesse então todavia não havia sido hecho por la mano de Deus, por la palavra de Deus. Amém? Então se supõe que esta luz era sua mesma glória, que lhe determinava que devia manifestar-se em meio à oscuridade, em meio à tiniebla, em meio ao caos que existia nesse então. E diz que o Senhor hizo separação. Amém? Separação, dando a entender um processo de restauração, que Deus está começando a restauração de todas as coisas, e nesta restauração sua glória ia estar aí. Amém? Era sua mesma glória que ia prover a restauração de todas as coisas, como hasta hoje o Senhor, através de sua glória, sigue sendo. Amém? A restauração de nossas vidas. Então, pero disse a palavra em Apocalipse 22 que em algum momento, quando estemos na eternidade, não vamos mais necessitar da luz do sol, amém? Porque não haverá noite, não haverá dia, não haverá necessidade de lâmpada, de luz de lâmpada, é verdade? E nem de luz de sol, porque o Senhor mesmo, Ele será o que vai alumbrar e iluminar todas as coisas, amém? Então, se quer dizer, irmãos, que na história da humanidade sempre existiram, e no sentido espiritual, falando de forma espiritual, sempre vão haver momentos de luz e momentos de tinieblas, amém? Momentos em que todo está claro, cristalino e bem revelado ao nosso coração, e outras coisas não. E o simbolismo de que Deus, quando no quarto dia criou o sol, diz que criou as lumbreiras, capítulo mesmo 1, versículo 14. Versículo 14 diz assim:
dijo luego Dios: haja lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Amén. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Para alumbrar ¿dónde? Sobre la tierra. Amén. Pero había una luz muy antes de eso, que era la misma gloria del Señor. Amén. Que alumbraba todas las cosas, que traía ese tiempo de restauración. Las lumbreras que está hablando aquí, sol y luna, eran para marcar los tiempos, para determinar los tiempos, las estaciones, los días y los años. Amén, iglesia. Ok. Para nuestra vida, para nuestra existência na terra, o Senhor está sinalizando que há uma glória sobre todo, amém? Que é a mesma glória de Deus, amém? Pero dentro de nossas limitações humanas, muitas vezes nós vamos depender desta luz que brilha no sol, amém? Glória a Deus. E também de lo que hace na luna e na noite. Está falando o Senhor que vão haver momentos de tinieblas para nós outros, vão haver momentos de oscuridade, amém, de incertidumbre, vão haver momentos em que não vamos entender muito bem as coisas, não estarão muito bem claras as coisas a nós outros. Pero independente de todas as situações que enfrentemos, devemos estar seguros que outro dia o sol volta a brilhar, amém? E não importa o tempo de tua oscuridade, de tus tinieblas, de la incertidumbre, do problema que enfrentes, sempre haverá novo dia. E a sinalização de Deus com a luna e com o sol, separando o dia da noite, mas que todo isso também, não apenas para marcar os tempos, senão para que nós outros entendamos. A mesma Bíblia disse, o mesmo Salmo parece que disse, que o llanto, o choro pode durar uma noite, verdade? Que o dolor e o sofrimento pode durar uma noite, pero ao amanhecer vem o gozo do Senhor, amém? Vem a glória do Senhor, e o sol volve a brilhar, e volvemos a ver as coisas com maior claridade, com a certeza de que Deus, seja na noite, seja no dia, seja na oscuridade ou não, o Senhor sempre terá o controle, amém? O sol não se passa de la raya, tampouco a luna, amém, irmãos? Todos têm seu tempo determinado, amém? Lo que é a noite tem o seu tempo determinado e o dia também. Então, se Deus dizendo que Ele sempre terá o controle absolutamente de tudo. Mas também todo isso, irmãos, aponta para um tempo, para um momento em que a mesma glória do Senhor se vai tomar conta de todas as situações. Por isso diz que em Apocalipse, naquele dia não vamos necessitar de luz, de lâmpada, nem de sol, verdade? Porque esses astros todos serão queimados, destruídos, vão cair, não vão existir. E a luz que vai resplandecer sobre a eternidade, sobre aqueles que caminaram com o Senhor, que permaneceram fieles, é a glória do Senhor, a mesma luz de nosso Deus. Amém, irmãos? Isso nos diz também que devemos, irmãos, ter tranquilidade, paz em meio às pruebas, em meio às tribulações, em saber que Deus, quando criou todas as coisas, Ele tomou cuidado em seus 6 dias de criação, tomou cuidado de estabelecer esses 2 astros aqui, amém? Já o Senhor havia determinado a criação de los árboles, de las hierbas e de muitas coisas o Senhor havia hecho, pero Ele determinou um momento em que iba separar noite do dia, sol e luna, hablando a nós outros sempre essa situação que nós outros vivimos, verdade? Vivimos às vezes tempos de glória, de poder, de bendição, e às vezes vivimos tempos de deserto, né? Às vezes vemos, como disse, irmãos, as coisas sucedendo e acontecendo em nossas vidas, como Deus determina, pero também há momentos de tristeza, de dolor, momentos em que pareciera que as tinieblas se apoderam de nossas vidas e não vemos mais allá de lo que
podemos ver em nossa aflição e nosso problema, amém? Pela certeza é que Deus estabeleceu tudo, e quando criou todas as coisas, diz que o Senhor descansou no 7º dia. Tomou o Senhor o cuidado de que não faltara absolutamente nada no tempo da criação, amém? Que não faltara absolutamente nada. Quando o Senhor decidiu descansar ao 7º dia, já todo estava concluído, amém? A obra estava concluída, e o descanso de Deus nos disse isto, que todo havia terminado, sua obra havia terminado, não havia nada mais que Deus quisera, Senhor, ouvidou tal coisa, verdade? Como nós outros nos passa, verdade? Estamos aí em nossas tarefas diárias, em nossos trabalhos, em algum momento dissemos, bueno, terminei tudo, me sinto, e aí estou descansando, e ao rato vou a ver algo e disse, me faltou isso, verdade? Nos passa, a Deus não. Deus, quando descansou o 7º dia, porque de verdade todo estava finalizado, todo estava pleno, completo, todo estava perfeito, amém? Sabe que nos ensina isto, irmãos? Que nós outros, quando descansamos em Deus, devemos ter a segurança, a certeza absoluta que em Deus já todo está finalizado, amém? Todo está concluído. Há umas coisas que nós outros vemos como incompletas, como imperfeitas, para a visão de Deus já está realizado, amém? Porque ele descansou em todo o que tinha que fazer, amém, igreja? E nós outros, o que vivimos nesse mundo, de vez de incertidumbre, de problemas, de situações que pareceram estar aí, como que esperando um momento, para Deus já todo está concluído, já todo está finalizado. Então, se nos diz o Senhor nessa manhã, aprendamos a descansar em Deus, amém, irmãos? Somente descansando em Deus vamos dar-nos conta que para Deus todo está finalizado, todo está concluído, e que o que estamos passando, seja de tinieblas, seja de oscuridade, seja de problemas ou situações, isso terá um fim, amém? Terá um final. Não todo vai permanecer. O que vai permanecer para sempre é a glória do Senhor, amém? Esta transição de noite, dia, tinieblas, claridade, chuva, raieria, tempestade, tempo bueno, todas essas ondulações, isso se vai terminar, amém, irmão? É isso. Todo isso é finito, amém? É limitado, em algum momento se termina, e o que permanece é a glória de Deus, amém? Glória a Deus, irmãos. Então, quando nós outros permanecemos firmes no caminho do Senhor, descansando em Ele, nós vamos dar conta que ao final de cada processo que enfrentamos, a glória do Senhor vai estar aí, sempre ha estado aí, amém? Em um momento de soledade, de problema, a glória do Senhor nunca se apartou de aí. Hoje por hoje, nós outros seguimos vivendo o que Deus determinou. Estamos em o dia, agora são o que? 10 e algo da manhã. Dentro de algum momento serão 10 e algo da noite, não é verdade? Esta suposta inconstância determinada por Deus, verdade? Do tempo, não deve sinalizar para nós outros que há uma inconstância em Deus, senão uma determinação de parte dele, que vamos viver essas ondulações em nossa vida, mas há uma glória maior, amém, irmãos? Há uma glória maior que está sobre todo, amém? E se nós caminhamos e nos movemos nessa glória, no que é dia, no que é noite, no que é enfermidade, no que é escassez, no que são tribulações e problemas, entendemos que todo isso vem e se vai, amém? E se termina, pelo que permanece é a glória de Deus, amém? Que em tu vida e que em minha vida sempre esteja a glória do Senhor presente, que nós podemos ver essa glória, desfrutar dessa presença de Deus, saber que Deus todo o que hizo perfeito, e finalizou e descansou e nos disse: descansem em mim, amém? É o que ele está dizendo para nós outros, amém, irmãos? Descansar em Deus é isso, saber que as coisas podem pensar de alguma maneira e que saia o processo ser difícil, mas em algum momento se vai e se termina, amém? Porque ele decidiu assim.
As condições das coisas são assim, a vida é assim. Nossa vida é llena de processos. Todo Deus criou bajo processos, tem começo, tem meio e tem final. Ele estabeleceu esses 3 tempos para todas as coisas, amém? Começa algo, tem o processo e tem o final de todas as coisas, sabendo que o final de todas as coisas lo sabe Deus, amém, irmãos? Sabe quando tu estás aí, digamos, na casa, assistindo na película, na tele, e estás aí todo contente, esperando a ver o final, o que vai passar, verdade? Tu não sabes, nunca has visto a película, e de pronto te falta a corrente. Que lhe parece, irmãos? Te falta a corrente. Ai, que tortão. O que sucede quando vuelve a corrente? Se dá conta que a película seguiu, sim ou não? Verdade? A película seguiu o curso da história. E tu quedou aí com aquela coisa de la metade da película sem entender. Pero o final está aí e vai acontecer o final, porque já foi escrito, foi determinado. Ele que escreveu a película já determinou o princípio, o meio e o final. Ele sabe como vai terminar, amém? Assim é Deus, amém, irmãos? Se nós permanecemos firmes no caminho do Senhor, vamos encontrar o final, a glória do Senhor, o que Ele determinou desde o princípio. Isto vai suceder quando nós outros seguimos no curso da história de Deus. Quando nos apartamos para cá ou para lá, vamos ter um outro resultado que não é o resultado que Deus determinou. Se estivéssemos, está entendendo, irmãos? Por isso muitas promessas se cumprem na vida de alguns e em outros não, amém? E se você está vendo uma película e ele passa isso, creia-me, se na casa de um vecino não faltou a corrente, ele está vendo toda a película completa, verdade que sim? Porque assim é, em nossa vida assim é, nossa relação com Deus assim é. Deus, quando escreveu nossa história, Ele sabia de como ia começar o processo em meio da história e ao final da história também Ele sabe, amém, irmãos? É como ler um livro. Você pode agarrar um livro e começar a ler por acá e por curiosidade ir ao final e ler aqui e dizer, já sei como vai terminar isso. Amém? Assim é nosso Deus, amém? Ele sabe como vai terminar as coisas, porque Ele assim lo determinou. E o que nos toca a nós outros é descansar nele, caminhar rectamente em sua presença, não desviar-nos, não apartar-nos de seu propósito, de sua vontade, porque Ele sempre vai ter o controle de todas as coisas. Que podamos, irmãos, nesse processo, nessa vida, encontrar, ter esse encontro real com aquilo que Deus determinou para nós outros, amém? Que não quedamos aí a meio palo, como dizem por acá, botados e prostrados em meio do caminho, sem saber o final da história, amém? Deus nos ha chamado para que nós outros alcancemos o final da história, de lo que Ele escreveu, de lo que Ele determinou, não o que o mundo disse, não o que a circunstância nos habla, senão o que Deus determinou desde o princípio. Porque repito, e quero que o irmão guarde bem isso, o Senhor descansou, amém? 7º dia Ele descansou, já todo estava determinado, amém? Aun quando Jesus vino na cruz e entregou sua vida, o que dijo ao final disse, consumado é, já todo está estabelecido, não há nada mais que fazer, amém? Então, se assim devemos nós outros caminhar com Deus, abra a tua Bíblia aí, irmãos, em o livro de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 está Paulo falando à igreja. Vamos a ver. Versículo 3. 1:3. Disse Paulo: dou graças a Deus, a mi Deus, sempre que me acuerdo de vosotros, sempre em todas minhas orações, rogando com gozo por todos vosotros,
por vuestra comunhão en el Evangelio desde o primeiro dia hasta ahora, estando persuadido de esto, estando convencido de esto, é mais que todo está dizendo isso, estando convencido de esto, persuadido de esto, que el que começou em vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el dia de Jesucristo. Amém, igreja? Amém? E o Senhor vai ir perfeccionando nosso caminhar com Ele, para que alcancemos o que Ele determinou ao princípio. Amém, igreja? Que não nos falte nada, que não nos quede nada incompleto, que não nos quede nada imperfeito. E o Senhor nos vai ir perfeccionando. Amém? Ele determinou coisas em nossas vidas, bendições para a vida de cada um de nós outros. E para que alcancemos estas coisas, devemos ir perfeccionando-nos em Deus. E esta perfeição não vem de outra maneira, senão deixar-nos conduzir e ensinar por o Senhor. Ele vai ir nos perfeccionando para que alcancemos o que é determinado ao Senhor desde o princípio. Vamos entender isso, irmãos? Por isso que nós outros, em nossas tribulações e experiências, garrobos, garrobos, parecia um temblor, verdade? Garrobos, irmãos. Então, se quando nós outros entendemos isso, irmãos, por que o medo, verdade? Quando enfrentamos situações, por que a ansiedade, a desesperação, por que o desânimo? Se o Senhor ha dito que Ele tem determinado todas as coisas, amém? Quando enfrentamos situações de las que a vezes nos assustamos, nos atemorizamos e pensamos que vai passar a hora, que vai suceder a hora, devemos descansar em no Senhor, irmãos, amém? Porque o Senhor já determinou todas as coisas. Seja o que seja como esteja o final da história que Deus ha escrito, será sempre para bem daqueles que amam a Deus, sim ou não? Então, se por que o medo? Por que a desesperança? Por que o desânimo muitas vezes? Por que a incredulidade? Se sabemos que se descansamos no Senhor, no final vamos ver sua glória, vamos ver o processo concluído, amém? Vamos ver a história finalizada, e assim devemos caminhar em nossa relação com Deus, amém, irmãos? Sabendo que a bendição plena de parte de Deus está para aqueles que permanecem fieles, amém? Se você se mete a hacer um curso, e o anúncio do curso disse, curso não sei de que, digamos aí para as mulheres aí, de culinária hebreia, de culinária tica, de culinária brasileira, aprender a fazer comida brasileira, e disse assim, ao final lhe damos um título, verdade? Então, se tu está entrando no curso sabendo que ao final vas obter um título, o que vai determinar tua autoridade sobre o tema que tu estudou, não apenas ter conhecimento, mas ter um documento legal. Esse documento legal tu não vai receber quando? Quando paga o curso? Não, que todos têm que pagar o curso, nada mais que não todos não terminam, amém? Então, seu título está para quem? Para os que terminam, para que passaram todo o processo e alcançam o final, a graduação e todo o demais. Nossa relação com Deus assim é. As promessas que Deus tem para os outros, desta maneira são. E aunque em algum momento nos desviamos, nos apartamos do final, devemos volver-nos a endereçar, porque há um galardão esperando nos outros aí. Amém, igreja? Amém? Muita gente começa a carreira, mas não a termina, não é verdade? E aí diz a palavra que não vai haver bendição a essas vidas. Sabe, irmãos, o livro de Santiago capítulo 1, Santiago, aleluia.
Santiago 1 dice, versículo 16, dice: amados hermanos míos, não erreis. Toda buena dádiva e todo dom perfeito desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amém. Todo lo bueno, todo lo perfeito, toda dádiva, todo dom perfeito. Amém. Porque lo que viene de parte de Deus sempre será perfeito. Amém. Aunque tengamos que enfrentar processos, pero la perfeição de Deus vai estar aí. Amém. Glória a Deus. E disse: descende de onde? De lo alto, del Padre de las luces. Por que disse del Padre de las luces? Que luzes são estas que está falando aqui Santiago? Santiago está falando, hermanos, de la vida del cristiano llena de pruebas. El capítulo 1 se vai ler isso aí. Lleno de pruebas, de tentaciones, de provaciones. Habla de um crescimento em la fé, de uma constância, de um buscar de Deus. Também habla de homem de doble ânimo, verdade? Pero está hablando de las provaciones de la fé, de aquele que busca de Deus. Então, se ele está traindo essa palavra, falando do Padre de las luzes, que todo bueno, perfeito, todo dom perfeito, todo lo que é bueno, viene do Padre de las luzes. Esse Padre de las luzes, ele está usando uma analogia, digamos, uma parábola, para falar dessas luzes que nós temos, a luna e o sol. Desse está falando. A luna e o sol têm sombra de variação, sim ou não, irmãos? Conforme o dia vai avançando, a sombra se vão movendo-se, sim ou não? Amém? O sol se move, a terra se move, todo está girando, amém? E a sombra também se vai movendo. Pero o escritor está dizendo que a buena dádiva e o dom perfeito vêm de lo alto, amém? De aquele que é Padre sobre estas luzes que oscilam, que se movem, que a sombra está hoje, amanhã não está, que em um momento é dia claro, em outro momento é oscuridade. Me está entendendo, irmãos? Aí ele disse: ele o qual, ou seja, em quem? Esse Padre das luzes, em ele não há mudança, nem sombra de variação. Amém? Lo que o Senhor ha determinado, isso não se vai mover. Isto não vai cambiar. Amém, hermanos? Glória a Deus. Lo que Deus ha determinado para ti, para minha vida, não vai cambiar. Aunque las lumbreras del cielo determinem dia e noite, aunque a natureza determine sombra em algum momento, oscuridade, sol e claridade em outra, não importa. A palavra do Senhor disse que descende de lo alto, desse Senhor que está sobre todas as luzes que estão por aí, amém? Que se movem, que cambiam, que são transformadas e tudo, pero lo que viene de la boca do Senhor disse que não há mudança, amém, irmãos? Não há mudança, nem sombra de variação. Ele está falando destes astros que se movem, a sombra de giro, como dizem por aí, as coisas que vão girando, que se vão movendo, cambiando as posições, cambiando as coisas. A palavra de Deus não cambia, a palavra de Deus não anda de um lado a outro, não. Ela está estabelecida. E o que Deus estabeleceu, se nós caminhamos rectamente com Deus e descansamos em Ele, as coisas se vão a dar. Amém, irmãos? Glória a Deus. E todo será perfeito, porque o que vem de parte de Deus é buena dádiva, amém? É regalo perfeito, é dom perfeito. Glória a Deus, irmãos. Quando Deus cumpre algo, não teremos nós outros que arreglar, acomodar, a ver como queda. Não, já está perfeito em Ele. Amém? O que Deus entrega em tu mano, na visão de Deus, na ótica de Deus, é o perfeito para ti, para este momento, para esse tempo que tu estás vivendo. Amém? Aunque nós não logramos ver dessa maneira, pero estamos caminhando na perfeição de Deus. Amém? E o tempo perfeito de Deus, irmãos, em nossas vidas, ponga atenção a isso.
O tempo perfeito de Deus em nossas vidas não é dizer que não vai haver dia e noite, amém? Não é dizer que não vai haver luz e oscuridade, vai haver tudo isso, pero aún assim, sigue sendo o tempo perfeito de Deus, amém? Los que estás viviendo hoy, estás viviendo en el tiempo perfecto de Dios, hacia la perfección de Él, hacia la entrega de aquello que Ele tiene para ti, tú estás caminando ahí. Evidentemente, se te mueve para um lado e para outro, já estás fora de la voluntad e de la perfección de Deus. Amém, igreja? Assim anda muita gente nesse mundo, totalmente desconectado de la buena dádiva e do dom perfeito de Deus. Estão oscilando, como disse o mesmo Santiago, verdade? Que as pessoas que dudam e não têm fé são semelhantes à onda del mar, que é arrastrada por el vento e echada de uma parte a outra. Amém? Que andam oscilando como as ondas do mar. Assim é. Por quê? Porque perderam o tempo da perfeição de Deus. E o tempo da perfeição de Deus, vamos enfrentar tribulações. Amém? Vamos enfrentar situações, persecuções. Nós vamos a enfermar, vamos passar por tempo de escassez, de deserto, de incertidumbre, tudo isso. Pero se permanecemos firmes, e o Senhor nos disse: esse é o tempo perfeito. Amém? Esse é o tempo perfeito. Amém, igreja? Pois não devemos nunca blasfemar contra Deus, tampouco reclamar por situações que estamos vivendo, sempre quando las estamos vivendo em el caminho correto. Amém? Suceda o que suceda, permaneça firme no Senhor, não te muevas, não hagas como as olas do mar, não hagas como os astros no cielo, que a sombra se mueve de um lado para outro. Não, permaneça firme. Amém? Permaneça firme, porque disse o Senhor que em Ele não há mudança nem sombra de variação. Não depende de absolutamente nada disso. Sabe, hermanos, que Deus, Isaías 46, 10. Isaías 46. Permaneça firme, amém, igreja? Permaneça firme, o Senhor te vai sostener, o Senhor te vai manter de pé. Ele te dará sempre a fortaleza para seguir adelante. (46:10). Que diz aí em tua Bíblia? E aqui é 10, vamos ver se é 10, sim, é 10. 46. Aqui. O 9 disse: acordaos de las coisas passadas, desde los tiempos antigos, porque eu sou Deus e não há outro Deus, e nada há semelhante a mim, que anuncio lo porvenir desde o princípio. Amém? E desde a antiguidade, lo que aún não era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, e haré todo lo que quero. Amém? Está dizendo que o Senhor anuncia lo porvenir desde o princípio. Todo irmão que o Senhor estabeleceu, repito, e descansou no sétimo dia. Amém? E quando nós outros leemos a história da criação, pelo menos a história bíblica da criação, verdade? História bíblica. Miramos apenas na parte física da criação, que Deus criou isso, criou aquilo, pero não, Ele estabeleceu outras coisas que nós outros não sabemos. Amém? Ele estabeleceu princípios em la criação, e esses princípios também nos ensinam muito. Amém? Nos ensinam muito. Então se diz a palavra que o Senhor anuncia o porvenir. Ele anuncia as coisas muito antes de acontecer. Amém? Muito antes de nós outros enfrentar situações, já Ele ha anunciado o final, como será o final da história, como será o final do processo. Só o Senhor nos pede que permaneçamos firmes em el caminho, sabendo que a história já Ele la tem escrita.
Amém? Já Ele lá anunciou desde o princípio. Não é como nós outros devemos mirar um livro para ver como termina antes de lê-lo. Não, já Deus sabe tudo. Amém? Ele sabe toda a história. Ou seja, nada será de surpresa para Deus. Tampouco nada pode ser cambiado, transformado ou distorcionado. Se o que Deus determinou desde o princípio, não vai haver mudanças, como acabamos de ler em Santiago. Amém? Não vai haver sombra que se mova de um lado a outro e que transtorne o que Deus ha determinado. O que Ele falou, assim será. Amém? Nada vai impedir o desenlace final de todas as coisas. Se Deus ha dito que te vai bendecir, creia-me, te vai bendecir. Amém? Aunque tenhamos que passar por noite, por dia, por tiniebla, por escassez, por deserto, pero ao final do processo, a bendição vai estar aí. Amém, igreja? Essa é a palavra que o Senhor nos ajuda a que sejamos conscientes da bondade de Deus. No passado domingo falamos aqui da veracidade da palavra de Deus, verdade? De quão verdadeira e fiel é a palavra de Deus. Quando o Senhor mandou o profeta comprar uma terra em meio à destruição, em meio à ruína, e Deus mandou ele comprar essa terra. Por quê? Porque estava sinalizando, estava dizendo: é o final da história de você. Então se compre isso, não te preocupe. Seus inimigos vão vir e vão destruir todo, e de verdade vão destruir, não importa. Eu sei o final da história. Amém, irmãos? Deus sabe o final de tua história. O que tu tens que fazer é permanecer firme, não mover-te, não sair de um lado a outro buscando a Deus. Ayer, hermanos, fui à reunião de pastores allá em Caimital, de la fraternidade, e iba no carro com a irmã Rafaela e o irmão Josman. E como sabe, o irmão trabalha com abejas, é apicultor, um homem tremendo conhecimento tem. E ele falava das abejas. Aprendi tanta coisa, irmãos. Falava que as abejas não se equivocam, se podem pôr várias colmenas, uma na par da outra, cada uma tem sua reina, cada uma tem sua identidade. Há uma substância que as abejas reinas liberam na colmena, chamada feromona, que os animais têm, os perros, têm isso. Então, se essa feromona elas caminham e vão derramando aquela substância, aquele químico, ele é o caminho por onde caminham dentro da colmena. Então, se as abejas forem andar por onde se pode ter várias colmenas, uma na par da outra, elas não se equivocam a qual colmena saíram e onde se devem meter. Tem tremenda sabedoria de Deus, verdade? Não se equivocam, sabem de onde saíram, sabem de onde têm de regressar, porém, sentem, verdade? Tremendo o que hace Deus, verdade? E nós outros conversávamos sobre isso e dizíamos: bueno, entendo que alguns cristianos teriam que aprender isso, verdade? Saber de onde Deus nos estabeleceu para volver a porta por onde saíram, verdade? Ou seja, dizia o irmão, há as abelhas e há os zánganos, verdade? E estes se metem em qualquer porta. Se metem por quê? Porque vão a comer, vão alimentar-se. Então, se não importa a comida que se metem, eles são os machos que aí andam aí com a questão sexual com as reinas, verdade? E eles se metem em qualquer, não tem identidade. Qualquer comer na porta, tem hambre, se mete aqui, se mete ali e anda por aí, verdade? E disse ele, irmã, assim somos alguns cristianos. Andam de porta em porta e nada os alimenta, nada os sacia. Sempre estão aí buscando a ver, e hoje estão aqui, amanhã estão allá, passado amanhã já foram para outra parte, ou seja, como abelhas perdidas buscando, a porta e nunca la encontram, porque se perderam da direção de Deus. Amém? Se perderam do perfume de Cristo, que nos deve mover e ubicar no centro de sua vontade. Aí anda como os sangues, buscando a ver onde se metem, e não tem sossego, não tem paz. Verdade? Por quê? Porque perderam o suave perfume de Cristo. Amém, irmãos? Muitos são os cristianos que andam assim, não têm mais o perfume de Cristo, já não se identificam mais, não o encontram. Então, se têm a necessidade de andar aqui e allá, de porta em porta, llenando seu vientre de um montão de coisas, sem necessariamente estar alimentados por Deus.
Vamos entender isso, irmãos? Quero invitar-te que te ponga de pé nesta manhã. Mantém-te firme, amém? Suceda o que suceda, a palavra nos diz que lo que viene del Padre de las luces, lo que viene del Padre de las luces, no cambia, amém? Lo que viene de parte do Senhor já está estabelecido. Lo que o Senhor ha determinado, já está estabelecido, ha estabelecido desde o princípio. A história la tiene Deus escrita, determinada. E se nós nos mantenemos firmes na presença do Senhor, as coisas vão suceder conforme o Senhor ha determinado. Amém? Que não andemos aí como esses animalitos, né? Que se perdem e que andam buscando a ver o que encontram e não saciam suas vidas seguem vazias, porque não han encontrado ao Senhor, se perderam do caminho do Senhor e necessitam andar rolando de um lado a outro, tratando de encontrar algo que perderam no caminho. Amém? Cerra os olhos nesta manhã. Deus nos dá uma palavra hoje de reflexão. Amém? Uma palavra corta, pero direta. Amém, igreja? Direta. Quizá tu puedes, a lo largo desta semana, replicar o que acabas de escuchar. Diga a la gente que o Senhor tem a história já escrita e determinada. Amém? E que em Deus não há câmbio, não há mudança, não há sombra que se mueva. Tudo está determinado. Ele sabe o princípio, Ele sabe o processo e sabe o final de toda a história. A história dos filhos e filhas de Deus é uma história com um final feliz. Amém? Com um final feliz, donde a bendição de Deus será por toda a eternidade. Cerra tus olhos e medite nesta manhã e agradeça a Deus, porque Deus te incluiu, Deus te introdujo em seu plano perfeito. Estávamos totalmente perdidos, como esses animalitos que se perdem de onde saíram. Assim andávamos nós outros, pero o Senhor nos atrapou, nos resgatou do caminho mal que caminhávamos, que andávamos, e nos hizo interessar nossos passos, e nos mostrou o verdadeiro caminho, a verdadeira direção por onde devemos andar, tomados de sua mão, conscientes de que Deus tem o controle absoluto de todas as coisas, que Ele sabe o começo, o meio e o final de toda a história. Ele a escreveu com sua mão, Ele a determinou por sua vontade e por sua palavra. A los que han sido alcançados por Ele, les toca apenas caminhar em obediência, caminhar em rectitude delante de Deus, para que o final de todo o processo seja de paz, de gozo, de felicidade. Senhor, oh Deus, graças te damos nesta manhã. Te bendecimos, amado Deus, por esse tempo, por tanto que o Senhor, oh Deus, ha hecho em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, oh Deus, que nos dê um discernimento claro de todas as coisas, que não nos perdamos, que nos mantengamos firmes, sem titubear, como diz tua palavra, sem mover-nos de um lado a outro. Que tua palavra sempre nos esteja falando, fortalecendo nosso espírito, transformando nossa alma, nossas emoções, amado Deus, para que não nos perdamos do caminho, não nos perdamos da direção traçada, Senhor, oh Deus, não nos perdamos da luta que o Senhor ha preparado desde o princípio. Te damos graças, Deus, por tua bondade e por tua misericórdia, porque o Senhor, ó Deus, ha determinado já todas as coisas, e espera que tus filhos e filhas caminhem firmes para alcançar o final da história, amado Deus. A eternidade nos espera a todo ser humano está estabelecida a eternidade. Alguns diz tua palavra
que se levantarão para entrar na eternidade com Deus, outros passarão a eternidade sem Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos firmes, a que podamos seguir dando frutos em um tempo que aqui estamos, amado Deus, dando frutos, e que esses frutos permaneçam, amado Deus, que podamos, através de tua palavra e de nosso testemunho personal, ser, ó Deus, meios por la qual o Senhor vai alcançar outras vidas, que podamos ser canais de bendição, ó Deus, aqueles que nos observam, aqueles que nos escutam, aqueles que nos conhecem, amado Deus, podem ser tocados, podem ser transformados por lo que vem em nós outros, que podem haver Cristo em nós outros, amado Deus, para que o poder, Senhor, ó Deus, da salvação que está em tua palavra seja real também na vida deles, em nome de Jesus. Dá-nos sempre a fortaleza, amado Deus, em meio às provas, em meio às tentações, em meio, Senhor, ó Deus, à inconstância da vida, esse sub e barra, Senhor, ó Deus, que sucede em nossas vidas. Ajuda-nos a manter o equilíbrio de todas as coisas, amado Deus, que estemos sempre posicionados, apoiados em Ti, amado Deus, e que nada, Senhor, ó Deus, nos quite o equilíbrio. E se por alguma razão, ó Deus, caiamos, ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a não mantermos prostrados. Vuelva a levantar-nos, Senhor, ó Deus, dá-nos tua fortaleza, em nome de Jesus, para que nos mantengamos firmes, ó Deus, em nome de Jesus, dando testemunho de tua glória, testemunho de lo que o Senhor ha determinado, em nome de Jesus. Que a gente nos pueda ver e querer, Senhor, seguir o mesmo caminho que estamos. Que a gente seja motivada, amado Deus, por nosso comportamento, amado Deus, por a forma com que nos relacionamos com a gente, incluso com o mundo em que vivimos, amado Deus. Ajuda-nos a dar esse testemunho, amado Deus, reflejar o amor de Cristo, reflejar o perfume de Cristo, reflejar o caráter de Cristo, donde quer que vayamos, donde quer que estamos, bajo qualquer circunstância que nos encontremos, que seu caráter de Cristo, Senhor, ó Deus, dado a conhecer, ó Deus, aqueles que nos observam e conhecem, em nome de Jesus. Bendecimos, Senhor, ó Deus, tua igreja, bendecimos tu pueblo, bendecimos, amado Deus, as comunidades, amado Deus, bendecimos, Senhor, ó Deus, tu pueblo, esse pueblo que o Senhor ha alcançado, que o Senhor ha resgatado. Seguimos pedindo que tu glória se derrame em abundância sobre nossas casas, sobre nossos familiares, amado Deus, sobre todos aqueles que estão bajo nosso teto, Senhor, ó Deus, que não conhecem tu amor e tu graça. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a serem despertados, amado Deus. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a serem despertados por tua palavra, da forma que o Senhor nos alcançou, nós outros, alcança nossos filhos, nossos nietos, nossa parentela, irmãos, padres, cônjuges, Senhor, ó Deus, alcança, toca nossa família, usa nós outros como porta de entrada, que por aí eles possam ver algo, ver a luz, o resplandor de tua glória, Senhor, ó Deus, através de nossas vidas, em nome de Jesus. Dá-nos sempre essa fortaleza, essa graça de caminhar retamente, Senhor, ó Deus, em tu propósito, para que podamos, amado Deus, por nossa vida impactar a los demás. Que sejamos, Senhor, ó Deus, homens e mulheres de impacto, amado Deus, que podamos impactar as vidas, que eles anelem, desejam, Senhor, ó Deus, buscar-te a Ti, por lo que veem em nós outros, por lo que miram em nós outros, em nome de Jesus. Graças te damos em esta manhã, por la convicção que o Senhor nos vai dar, amado Deus, de saber que o Senhor todo tiene bajo controle, que todo o Senhor determinou e lo hizo perfeito. Não há imperfeição em Ti, não há oscilação, não há inconstância, já todo está determinado, já todo está escrito, já todo ha sido declarado, amado Deus.
Ajuda-nos a permanecer firmes em nome de Jesus. Como igreja, como servos tuyos, como hijos, como embaixadores de tu reino na terra, amado Deus, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, bendice, Senhor, tu igreja, em nome de Jesus e tu pueblo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor, amém? Aleluia. Aleluia.